Boa tarde. Vamos lá para mais uma transmissão, mais uma semana de transmissão das dicas de português. Vamos ver quem vai vir essa semana, quem vai participar. Vamos lá, pessoal, sem preguiça, hein? Essa semana que é mais curta, a gente tem um feriado na sexta-feira. Então, para aqueles que descansam de feriados e fim de semana, a semana vai ser mais curta. Então, já é praticamente como se fosse terça-feira hoje, certo? Vamos lá, então. A gente vai continuar com o assunto com o tópico de artigos, que a gente já tinha começado há 2 semanas. Então, nas 2 últimas semanas, a gente começou e continuou falando sobre artigo definido e indefinido. A gente vai continuar hoje, talvez até terminar, mas mesmo que a gente não consiga terminar hoje, falta pouco e aí logo a gente já entra em outro tópico, ok? Se a gente não conseguir terminar hoje, a gente termina... Boa tarde, sejam todos bem-vindos. A gente termina na semana que vem, então, se a gente não conseguir terminar hoje, sem falta. Bom, a gente estava então falando sobre artigo definido na semana passada, né? A gente tinha começado a falar sobre a diferença de artigo definido e indefinido na primeira semana, na semana retrasada. E aí, a semana passada, a gente começou a falar sobre as regras de uso e não uso do artigo definido. Continuando, então, antes de passar para o artigo indefinido, não se usa o artigo definido, que lembrando é o, a e as formas pluralizadas, os, as, em nomes de cidade, localidade e na maioria dos nomes de ilhas. Então, por exemplo, Lisboa, Malta, não se usa o artigo definido, certo? Então, em Lisboa, não na Lisboa, em Malta, não na Malta ou no Malta, certo? Também não se usa, bom, há algumas exceções, na verdade, com cidade, que inclusive eu já havia até mencionado na semana passada, que é quando o nome da localidade, da cidade, provém de um substantivo comum. Por exemplo, a cidade de Porto, em Portugal, né? O nome Porto é de origem de um substantivo comum. Então, por isso, aí vem o artigo definido na frente, o Porto. O mesmo caso do Rio de Janeiro, também é o Rio de Janeiro, tá? Então, há exceções, mas a regra geral é que não se usa artigo definido antes de nomes de cidade, localidades e na maioria dos nomes de ilhas. Também não se usa nos nomes de planeta e estrelas, então é Marte, Saturno, Plutão, etc. Nos estados brasileiros, não há uma regra geral. No, I'm not. Não há uma regra geral, ok? É que nunca dá pra gente saber quem tá brincando ou não, ou até que tom que é o tom da brincadeira, né? Então vamos lá, né? Essa é uma transmissão séria. Na maioria dos estados brasileiros, não é uniforme a regra. Então, em alguns nomes se usa o artigo, em outros nomes não. Mas na maioria se usa o artigo definido. Então, a gente tem como alguns exemplos o Acre, a Bahia, mas Alagoas. Alagoas, na verdade, pode ser usado das duas formas. Pode ser tanto Alagoas sem artigo definido, quanto as Alagoas. Daí concordando, então, com o nome no plural. E São Paulo, que também não tem artigo. Não é o São Paulo, né? É em São Paulo. Então, esses são alguns exemplos. Não há regra, então, geral. A maioria usa artigo definido, mas há estados que não usam. Aí, com o uso de ambos e todo, mais artigo definido. Então, a gente tem
alguns casos diferentes. Olá, Vitor, eu não sou professora, na verdade, tá? Eu sou tradutora. Obrigada. Se todo, todos, toda ou todas for precedido de numeral apenas, não se usa o artigo. Por exemplo, todos 4 foram. Vamos supor que esse substantivo já tenha sido mencionado anteriormente, certo? E a gente sabe a que ele se refere. E aí depois, então, posteriormente na fala ou no texto, apareça apenas todos e o numeral. Então, todos 4. E aí não tem artigo. Todas 2. Também não tem artigo. Porém, se o substantivo for claro, aí se usa o artigo. Então, por exemplo, todos os 4 meninos, todas as 2 irmãs, ok? Se der o sentido de totalidade, aí também se usa. Você ajuda pessoas a se comunicarem com parentes que moram fora? Não. Não, isso daqui são dicas de português, ok? São apenas dicas que você pode ou não achar útil. Como eu conjugo o verbo ver? Isso eu acho que você poderia dar uma olhadinha na internet. Agora eu não vou pausar. Às vezes eu acho difícil o uso da vírgula. Eu não vou pausar agora o artigo, o tópico. Vou continuar com o mesmo tópico, mas isso é muito simples de achar no Google. É só colocar conjugação, ver, que você vai achar de forma simples e visual. Porque eu falei que eu sou tradutora, você se vê com essa pergunta. Qual foi a sua pergunta mesmo? Você pode me lembrar, por favor? É que 3 pessoas falaram quase que ao mesmo tempo. O que você acha da nossa presidente falar presidenta? Não convém aqui esse assunto, ok? Eu tô esperando a outra pessoa falar da dúvida que ele tinha falado de eu ser tradutora, por isso a dúvida é sobre o uso da vírgula. Qual seria a regra mais básica? A gente já falou aqui sobre o uso da vírgula em alguns casos. Bimundial como a Libertadores, onde está o erro? Aqui eu não... Tá difícil, hein, gente? Vamos lá, eu vou dar outra chance pra vocês, eu não... tá. Sobre a vírgula, eu já falei sobre vírgulas em uma das nossas transmissões. Eu sugiro que, se você tiver alguma dúvida, dê uma olhadinha no meu canal do YouTube, que chama Caroline Alberoni. Fala uma dica aí. Uma dica do quê, Stephanie? Lá no meu canal do YouTube já tem todas ou quase todas, né? Pelo menos as mais antigas, as transmissões mais antigas estão lá. Hoje tá difícil, né, gente? Vocês me desculpam de eu ficar interrompendo com tanta frequência, mas hoje realmente o povo tirou pra me trollar. Eu não sei o que tá acontecendo, gente. Bom, como eu tava dizendo, o uso da vírgula. Eu comecei a falar sobre alguns casos, tá? A roleta do... Ui, quase que eu bloqueio você, Sabrina. A roleta do bloqueia. Não, como eu vou bloquear, gente, porque não tá dando. E aí eu paro pra ler, pra ver se é alguma coisa útil e acaba me interrompendo. Interrompe a linha do salão de raciocínio. Vocês me desculpam, os que estão aqui realmente com seriedade, eu peço desculpas. Não tem, é aberto, né? Não tem inscrição. Qualquer pessoa pode assistir, infelizmente. E aí eu não sei o que esse povo, eu não sei se tem uma forma das pessoas buscarem, e aí tem um povo muito nada a ver que entra e acaba assistindo pra trollar mesmo. Muita gente à toa.
exatamente. Como as pessoas não têm o que fazer, né? Vamos combinar. As pessoas, porque pra você simplesmente ficar à toa vendo que tá live, eu vou trollar a pessoa que tá live agora. É porque não tem muito o que fazer, né, gente? Complicado. Bom, mas enfim, pra pessoa que tinha perguntado da vírgula, eu vou insistir em responder. Um dos tópicos, algumas vezes eu cheguei a mencionar sobre vírgula, então eu sugiro que você dê uma olhadinha na descrição dos vídeos, tem os tópicos que são tratados naquela transmissão. Então, para você não precisar assistir para ver o que foi tratado, lê no resumo, dá uma olhadinha, ver se você acha quando a gente falou um pouco sobre vírgula. Eu não tratei sobre o uso abrangente, porque realmente vírgula é algo complicado, mas já tem alguma coisinha lá. Talvez nas transmissões futuras eu volte a falar sobre vírgula também, tá? Vamos ver como que rola, mas não é algo que eu posso parar agora e voltar a falar. Continuando, então, para indicar uma totalidade, né? Então, aí se usa o artigo também com todo ou toda. Então, toda a praia está infestada de caranguejos, por exemplo. Toda a praia, no sentido de totalidade. A lição toda precisa ser feita, também, dando um sentido de totalidade. Agora, se for uma totalidade numérica, por exemplo, todo francês fala bem, aí não se usa, que indica que cada francês, né? Você está realmente falando de cada francês. Então, aí nesse caso, é cada um dos franceses, né? Nesse caso, não se usa o artigo definido. Todo brasileiro é simpático, tá? No mesmo caso, indica número, né? Tem a ideia de número, então é uma totalidade numérica e não do espaço em si. Esse que é a comparação, né? Do anterior, que usa artigo toda a praia, que daí é o espaço, de uma totalidade numérica, no caso de todo francês, todo brasileiro, todo cão mija em poste, tá? Uns exemplos bem simples. Aí, por exemplo, a gente tem o uso de artigo ou não, e isso pode dar um sentido diferente se você usa o artigo ou se você não usa artigo. Então, você pode usar em algum dos casos ou não, mas você vai ter um resultado de significado diferente. Por exemplo, toda casa. Toda casa significa qualquer casa, certo? É o mesmo caso do anterior, todo francês, todo brasileiro, todo cão. Toda casa, qualquer casa. Toda casa tem portas. Qualquer casa tem portas. É uma totalidade, então, numérica. Agora, toda a casa é a casa inteira. Então, aí já indica espaço. Ok? Aí, nós temos as locuções que são fixas. É daquele jeito que Deus quis, né? Que não se discute e pronto, né? Que são, por exemplo, tá? Algumas delas. A todo custo, a todo o custo, a todo o instante, a todo o momento, em todo o caso, a toda a hora, em toda a parte, por toda a parte. Ok, questões de raciocínio lógico, mais tarde às 7h15. Bom, são esses então os exemplos de locuções, ok? Lembrando que o a aqui nesse caso é simples, tanto o que vem antes de todo, toda, quanto o que vem depois. É o a, só, sem crase, sem nada, sem h, sem nada. É o a, é o artigo. Agora, outro caso que também pode causar muita dúvida é a repetição do artigo definido. Quando você tem uma série de substantivos, né? Uma enumeração de substantivos. Por exemplo,
Cantava para os anjos, para os presos, para os vivos e para os mortos. Então aqui a gente tem vários itens numa lista, numa enumeração, certo? Aí como que é Olá de França? Olá, olá do Brasil. Se o artigo vier precedido, vier antes do primeiro substantivo, então todos os demais devem vir precedido de artigo, tá? Então, se o artigo estiver no primeiro, todos os demais devem ter artigo, independentemente se ele for de mesmo número ou mesmo grau, tá? E mesmo gênero, mesmo número e mesmo gênero, desculpa. Que é o caso do nosso exemplo aqui. Todos eles estão no masculino, no plural. Mas como o primeiro veio precedido do artigo, então os demais também devem vir precedido de artigo. Cantava para os anjos, para os presos, para os vivos e para os mortos. Senão, aí não precisa vir. Aí você deixa sem em toda a enumeração. Agora, quando que não se repete, então? Quando que não precisa colocar artigo em cada item, cada substantivo da frase? Quando o segundo substantivo designa o mesmo ser ou coisa que o primeiro. Por exemplo, para ficar mais claro, né? Presenteou-me este livro o compadre e amigo Carlos. Então, aqui a gente tem compadre e amigo. Os dois são substantivos, mas ele está modificando o sujeito aqui, né, que é Carlos. Então, nesse caso se usa só no primeiro. O compadre e amigo, porque senão aí pode dar a ideia de outro sujeito, outro substantivo. Então, aí seria o compadre e o amigo Carlos. Pode dar a entender que o compadre é um e o amigo Carlos é outro. Então, por isso, se ele está alterando, modificando somente, modificando o mesmo substantivo, então aí nesse caso se usa só no primeiro o artigo. Outro exemplo, a fruta de conde ou ata, entre vírgulas, é deliciosa. Então, nesse caso, a fruta de conde, ata é uma outra forma de designar a fruta de conde. Inclusive, está muito claro porque está em aposto, né? Que é quando está entre vírgulas, é algo que pode ser removido da frase facilmente sem alterar o significado. Então, nesse caso, também não se coloca artigo definido, tá? Agora, quando os substantivos da frase se representam como um todo, como um grupo estritamente unido na forma de pensamento. Por exemplo, o estudo era necessário pela existência das histórias, contos de fadas, fábulas, mitos. Aí eu posso enumerar o tanto que for. Nesse caso, é um conjunto. A gente percebe todas essas enumerações como um conjunto, com uma mesma ideia, certo? Então, nesse caso, só se usa o artigo no primeiro item. E você vê-se aqui que, por exemplo, concorda com o primeiro item, né? Que é histórias feminino plural. Logo em seguida, o segundo item é masculino e plural. Independentemente, ele vai concordar só com o primeiro. E aí vem os demais itens. O estudo era necessário pela existência das histórias, contos de fadas, fábulas e mitos. Agora, se a gente tiver uma enumeração de adjetivos, até agora a gente viu então de substantivos. Se for de adjetivos, o artigo vai se repetir se os dois adjetivos, considerando aqui que tenhamos dois, por quê? Porque eles são unidos por uma conjunção e
ou. Então, se a gente tiver dois adjetivos unidos pela conjunção e ou, então se repete o artigo em cada um dos adjetivos. Por exemplo, conhecia o Velho e o Novo Testamento. Geralmente, como você pode ver nesse caso, ele acentua a ideia oposta, tá? Do mesmo substantivo. Então, você tem o substantivo aqui que é testamento e o adjetivo novo e velho. Tá? Então, dando ideias opostas. Coloca-se adjetivo em cada um deles. A boa ou a má fortuna não o alteraram. Ok? Então, se a gente tiver dois adjetivos unidos pelas conjunções e ou, normalmente dando a ideia de ideias opostas, então é precedido por adjetivo. Os dois adjetivos são precedidos por artigo. Agora, se tivermos a conjunção e, ou mas, e um substantivo formando um conjunto único, não se repete. Por exemplo, esqueceu que já não tinha mais a sua tristonha, mas... Gente do céu, não sei o que escrevi aqui, mas vamos mais louca a solidão, vamos imaginar que tenha sido isso. Eu mesma não consigo entender a minha caligrafia. Esqueceu que já não tinha mais a sua tristonha, mas louca a solidão. Louca não faz sentido aqui, tá? Mas só para dar uma ideia, que a gente tem dois adjetivos aqui. A gente tem um conceito único, né? Que tá transformando solidão. Tristonha mais louca. Então, não se repete. A sua tristonha mais louca, não mais a louca. Mas por que não lhe telefona à noite? Por que não recomeçam a velha e quase esquecida amizade? Então, temos velha e quase esquecida, né? Dois adjetivos modificando amizade. Então, é a velha amizade, a quase esquecida amizade. Então, você usa o artigo somente uma vez antes do primeiro adjetivo. Agora, se não tiver nenhuma conjunção, se não tiver e, se não tiver mas, se não tiver ou, então é preciso usar o artigo em todos os itens. Por exemplo, era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Então, aqui a gente tem uma enumeração novamente, apenas dividido por vírgula, sem nenhuma conjunção. Então, aí é preciso usar o artigo em cada uma delas. Agora, se o substantivo vier antes de uma série de superlativos relativos, mais, menos, né? Nesse caso é mais o superlativo, né? Ele se repete. Por exemplo, que o mais belo, o mais forte, o mais ardente destes sujeitos... Continua a frase. Então, você vê que é uma série de superlativos. Então, aí se repete. O mais belo, o mais forte, o mais ardente. Ok? Um resuminho bem breve, assim, usando um exemplo apenas com diferentes artigos. Só para a gente ressaltar qual é a importância do artigo numa frase e para que vocês tenham uma ideia da diferença entre eles, né? Então, a gente tem uma frase: foi acusado do crime, ou foi acusado de um crime, ou foi acusado de crime. Olá! Qual é a diferença entre elas? Foi acusado do crime. Como o próprio nome diz, é o artigo definido, então ele define. É uma acusação precisa, a gente sabe de que crime se trata.
foi previamente falado ou é de conhecimento dos interlocutores. Foi acusado de um crime é uma acusação vaga, não se sabe qual crime é, mas se sabe que é um crime. Então, ele foi acusado de um crime. Agora, foi acusado de crime é ainda mais vaga, entendeu? Então, se a gente tem o artigo definido, é muito específico a qual substantivo a gente está falando, né? A qual ideia está se passando. Qual é a ideia? É claro, se a gente usa o artigo indefinido, é uma ideia vaga, imprecisa, não se sabe, é qualquer. Agora, se a gente não usa nenhum, a ideia é mais vaga ainda, tá? Agora, para terminar então sobre artigo, a gente vai ver alguns exemplos de uso e não uso então de artigo indefinido. A gente vai ver outra frase que também dá uma boa ideia de quando a gente usa o artigo definido e quando a gente usa o artigo indefinido. Chegou um caboclinho no restaurante. Qualquer caboclinho pode ter chegado no restaurante, certo? Não estou especificando. O caboclinho sentou-se à mesa. Como o caboclinho já foi mencionado anteriormente, agora ele já é de conhecimento. A gente sabe que chegou um caboclinho. O caboclinho que chegou no restaurante sentou-se à mesa, certo? Então, essa que é a ideia, a diferença que passa o uso de artigo definido e o uso de artigo indefinido. Se você não especifica, se há uma ideia geral de qualquer, então usa-se o artigo indefinido. Agora, se essa ideia já foi mencionada anteriormente no texto ou é de conhecimento comum dos interlocutores, aí se usa o artigo definido. Quando, então, deve-se evitar o uso de artigo indefinido? Quando for usado pronomes demonstrativos e pronomes indefinidos. Por exemplo, pronomes demonstrativos: igual, semelhante, tal. Exemplos de pronomes indeterminados: certo, outro, qualquer e tanto. Antes desses, por exemplo, né? Quando usar o que e o que, não se usa o que junto, tá? É só o que separado. Então, nesses casos, deve-se evitar o uso de artigo definido. Por exemplo, certo amigo, não é um certo amigo, que ele já deixa, o certo já deixa indefinido, né? Semelhante, nunca vi semelhante atitude, também não é uma semelhante atitude, é semelhante atitude. Também deve-se evitar o uso de artigo indefinido quando tiver na frase expressões que denotam quantidade indeterminada, geralmente constituída por substantivos. Por exemplo, coisa, gente, multidão, número, infinidade, parte, pessoa, porção, quantia, quantidade, soma e por aí vai. Nesses casos, não se usa. Por exemplo, havia grande número de pessoas no casamento. Não é um grande número, havia grande número. Reservou para si boa parte do lucro, não uma boa parte do lucro. Não há espaço suficiente para o móvel, não é o suficiente. E também, desculpa, gente, deu uma agulhada no meu ouvido agora. Expressões denotadoras de quantidade indeterminada constituídas por adjetivos também. Por exemplo, escasso, excessivo, suficiente, tá? Então, aí, nesses casos que eu citei, com o uso dessas palavras, pronomes demonstrativos, pronomes indefinidos, expressões que denotam quantidade indeterminada, formadas por substantivo ou adjetivo,
não se usa, ou deve-se evitar, vai, não se usa não, deve-se evitar o uso de artigos indefinidos, uma, uns, umas, ok? E deu certinho da gente terminar, então, o tópico de artigo na transmissão de hoje. Então, na próxima transmissão da semana que vem, na segunda-feira, às 2 horas da tarde, a gente vai entrar em um novo tópico, ok? Espero que vocês não tenham tido dúvidas, mas se tiverem é só me mandar um e-mail, que daí a gente discute as dúvidas na próxima transmissão, na próxima semana, ok? Gente, boa semana para vocês, uma ótima Páscoa para todo mundo, na verdade, né? A não ser os gregos, que eu imagino que comemoram a Páscoa em outra data. Mas para todo o resto do mundo comemora a Páscoa nesse final de semana, então boa Páscoa para todos vocês. Não comam muito doce. Ou come sim, vai. A gente merece. Tenha uma ótima semana, então, gente. A gente se vê na próxima segunda. Tchau, tchau.